Imagine que o objetivo da minha pesquisa é comparar a diversidade biológica de uma dada comunidade em relação a outra comunidade. Ou seja, eu pretendo comparar a diversidade biológica em diferentes comunidades, pode ser vegetacionais ou comunidades de apenas populações de animais. Quais são os índices que eu vou usar? O que eu faço na minha pesquisa para eu comparar essas diferentes comunidades em termos de diversidade biológica? Meu nome é Samuel Taquana e hoje vamos falar de índice de diversidade alfa, que nos permite comparar diferenças entre diferentes comunidades, neste caso comunidades vegetacionais ou de certas espécies. Quando nós falamos de índice de diversidade alfa, nós vamos, em particular, hoje falar de índice de Shannon e índice de Simpson. Ao falarmos de diversidade alfa, nós estamos a falar da diversidade biológica dentro de um habitat ou numa comunidade. Ou seja, concentrar-se numa mesma medida de dois atributos da comunidade. E quando nós falamos desse tipo de diversidade alfa, nós estamos a olhar que ela não depende do esforço amostral. E hoje, neste caso, vamos ver através de diferentes softwares, primeiro olhando para Ecological Methodology, como nós podemos calcular o índice de Shannon e Simpson. E por outro lado, também iremos ver calculando com base no Prisma versão 7. Antes de nós avançarmos, em termos dos pressupostos teóricos, nós temos do lado esquerdo o índice de Simpson, que na verdade medida de dominância ou de repartição das espécies, enquanto que o índice de Shannon, em termos de diferença de Simpson, mede a medida de riqueza e equitabilidade das espécies. Ou por outra, estamos a dizer que enquanto Simpson se concentra apenas na dominância das espécies, enquanto essas espécies estão repartidas, o índice de Shannon apenas olha a questão da medida de riqueza e equitabilidade das espécies, conforme nos vimos nas aulas anteriores. Enquanto o Simpson dá mais peso às espécies que são mais comuns, o índice de Shannon dá mais peso às espécies raras. Enquanto que o Simpson expressa o número de vezes que se teria que coletar um par de indivíduos aleatoriamente e esse par de indivíduos pertencer à mesma espécie, ou seja, o Simpson tenta olhar a chance ou a probabilidade de nós coletarmos de forma aleatória um par de indivíduos e pertencer à mesma espécie. Enquanto, por outro lado, o índice de Shannon olha a possibilidade de se coletar dois indivíduos de forma aleatória numa dada comunidade e esses pertencerem a espécies diferentes. Esses são os pressupostos básicos sobre índice de diversidade alfa. Agora, essa diversidade, quando nós falamos de índice de Shannon, estamos a olhar que geralmente os valores variam de 1.5 e 3.5, ou seja, raramente chegamos no 5. No entanto, em alguns casos, dependendo dos nossos dados, pode chegar até os valores de 5. É sensível a variações nas abundâncias, significa que quando nós temos maior variações de abundância, então reflete nesses valores de índice de Shannon. Também é sensível a espécies raras, significa a percentagem maior de espécies raras, menor valor. E em termos de cálculo, geralmente de forma manual, nós temos exatamente o somatório de π e logaritmo de 2, e isso é muito importante. Neste caso, nós não vamos concentrar-se nessa forma, simplesmente porque vamos usar softwares. E o índice de Simpson, temos aqui a probabilidade de dois indivíduos sorteados em uma comunidade pertencerem à mesma
espécie. Então também temos do outro lado também a fórmula. Bem, feito isso, até aqui são os pressupostos teóricos que, no entanto, vamos então passar para um exercício prático usando o software Ecological Methodology. Nós temos aqui um exemplo. Foi conduzida uma pesquisa com o objetivo de inventariar as espécies de comunidade vegetacional costeira que ocorrem em 3 comunidades vegetacionais no Inharime, usando o método de transeto e quadrículas. Então foi feito um método de transeto e diferentes quadrículas em 3 comunidades vegetacionais. E esses dados estão numa base em Excel que foram coletados do campo. E então a pergunta é: quais são as comunidades vegetacionais de maior diversidade? Então nós vamos agora ao prático. Bom, nós temos aqui no Excel a primeira comunidade, a segunda e a terceira. E nós temos uma lista das espécies. Então nós queremos saber onde que há maior diversidade biológica, neste caso destas comunidades vegetacionais. Agora nós abrindo o nosso Ecological Methodology, ao abrir este nosso software, nós vamos simplesmente para Species Diversity. Então vamos para esta opção de heterogeneidade. Ao chegarmos aqui, é preciso, vamos fazer de forma manual, linha por linha. Então nós olhamos que nós estamos a tratar de número de indivíduos. E eu aqui no meu Excel vou olhar aqui, vou primeiro fazer o cálculo dessa primeira linha. Então eu vou copiar. Eu copio tudo porque na verdade todas as espécies estão presentes. Então, porque o Ecological Methodology não lê os valores de 0. Então, se os teus dados tiverem onde haver espécie 0, então é melhor remover porque o Ecological Methodology não lê. Ao chegarmos aqui, eu já sei que eu tenho basicamente 53 espécies. Então, esse é o número de espécies no meu banco de dados. E depois, esse é o número de indivíduos. E o que eu faço apenas, fiz copy paste, Ctrl V. Faço aqui, Ctrl V. Então, já fiz Ctrl V a este e vou colocar Run. E aqui já me deu que o número total dos indivíduos é 1375. E aqui, o primeiro valor é índice de Shannon, que é mais ou menos 5. E por outro lado temos o índice de Simpson, que aqui me mostra que é 0,96. Então isso é muito importante eu copiar esse dado para o meu Excel. Então aqui eu vou colocar por baixo Simpson. Simpson e Shannon. Depois eu faço o mesmo com a segunda comunidade. Apenas um exemplo hipotético. Então, eu já extraí os meus valores. Vou aqui para não, vou primeiro no menu, vou voltar no menu. Depois recomeço novamente, faço o mesmo procedimento. 53. Já copiei. Então eu tenho aqui também um valor de Simpson, índice de Simpson. Era de 0,948. 0,948.
148 e de Shannon era de 4.79. E por fim, a terceira comunidade então tenho 0,957 e 4,97. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, segundo o índice de Shannon, eu tenho um valor, a maior diversidade na primeira coluna. Neste caso, significa na primeira comunidade eu tenho a maior diversidade em relação às outras áreas. E segundo os Simpson, eu também tenho aqui o maior valor na primeira comunidade vegetacional. O que significa, o que esses dados nos querem dizer? Ou seja, o que significa termos maior índice de Simpson numa dada área vegetacional, e o que significa termos também o maior valor de Shannon numa dada comunidade? Então, a resposta está exatamente na interpretação. Nós vimos que na interpretação o Simpson nos trazia em termos de medida de dominância. Então estamos a dizer que a área 1 tinha maior peso em termos de espécies comuns. Havia uma espécie que desempenhava uma maior dominância, e também na mesma área, por termos também índice de Shannon maior, significava que também tínhamos também espécies também mais raras. Então a possibilidade de nós coletar dois indivíduos aleatoriamente naquela comunidade, neste caso a primeira comunidade, e pertencer à mesma espécie também era maior. Então é basicamente isto.